nos alimentam a nossa espiritualidade, a nossa fé. Por isso, nessa noite, nós vamos, então, aprender um pouco mais sobre um desses elementos, que é a oração. Por isso, nós vamos falar aqui sobre aprendendo a orar, através do texto da oração que o nosso Senhor Jesus deixou no livro de Mateus. Então, por gentileza, eu saber comigo o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 13. Mateus capítulo 6, verso 5 em diante. Diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar uma vez mais? Deus, nós queremos neste momento ouvir a tua instrução através da tua palavra, justamente nesse texto que nos ensina a orar, que nos ensina a falar contigo. Pedimos que o Senhor ilumine nossos entendimentos, ajude-nos a compreender o que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite, para que nós consigamos colocar em prática e para que dessa forma a nossa espiritualidade seja alimentada, para que dessa forma nós consigamos estar mais próximos do Senhor e servi-lo ainda melhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nesse texto, nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus ele está pregando o seu mais extenso sermão. Jesus, ao longo de seu ministério, ele prega alguns sermões que nós temos registrados, e esse ficou conhecido famosamente como o chamado Sermão do Monte. Sermão do Monte, na qual Jesus ele profere, em algumas passagens nos fala que ele está falando apenas com seus discípulos, em outras passagens nos mostra que ele está falando com uma grande multidão. O fato é que este sermão ele ficou famoso, ele ficou conhecido porque Jesus aqui ele dá instruções às mais diversas áreas da nossa vida. E nesse momento ele está falando especificamente sobre esse meio de graça que é a oração. Como eu e você devemos falar com Deus. Então, o que é oração? Começando, lembrando que oração é conversar com Deus. Como você conversa com teu esposo, com a tua esposa, com teu amigo, com a tua amiga. Da mesma forma, nós devemos conversar com Deus. Nós devemos falar com Ele. E Jesus aqui ele está dando instrução para como nós fazermos isso. E não é curioso isso? Porque eu e você conversamos, não é? Não é, Luciene? A gente conversa, tem gente que fala mais, tem gente que gosta de falar menos, mas a gente gosta de conversar. Agora, a questão é como a gente aprende a conversar. As meninas, e a Laura, talvez daqui a pouco a Júlia, daqui a pouco começa a conversar, começa a falar. Como a gente aprende a falar e a conversar com outras pessoas, a gente faz isso a vida inteira, mas com Deus a gente não sabe fazer isso. Imagina só, Jesus aqui ele está dando instrução para nós aprendermos a orar, para nós aprendermos a conversar com Deus. Por quê? Porque nós nascemos mortos, nós nascemos distantes de Deus, a ponto de que nós não sabemos nem fazer isso. Nós não sabemos nem conversar com Deus. Nós sabemos conversar com os nossos familiares, com o nosso próximo, mas com Deus a gente não sabe.
E Jesus aqui ele está nos instruindo de como fazer isso. Então, no verso 5 e no verso 6, ele dá a primeira instrução de como isso deve ser feito. No verso 7 e no verso 8, ele dá a segunda. E do verso 9 ao verso 13, então ele nos mostra um modelo de oração, uma oração da qual pode servir como parâmetro para nós aprendermos a conversar com Deus. Então, olha só o que Jesus começa dizendo no verso 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está mostrando aqui é curioso porque isso já acontecia nos dias de Jesus e ainda acontece nos dias de hoje. As pessoas religiosas, principalmente os líderes religiosos, eles gostam de, porque eles assumem uma posição importante na sociedade, uma esfera importante que é a igreja, eles gostam de querer aparentar espiritualidade para serem mais respeitados, para serem mais bem vistos pelas pessoas. E era isso que acontecia nos dias de Jesus. Os fariseus, os religiosos, eles gostavam de aparentar religiosidade, eles gostavam de aparecer para as outras pessoas através de longas orações. Eles iam nas praças, eles iam em lugares onde eles poderiam ser vistos pelas pessoas e eles oravam de forma contínua, de forma expressiva, de forma eloquente, de forma que chamasse a atenção das pessoas para que as pessoas olhassem para eles e dissessem: nossa, que homem espiritual, nossa, que homem santo. E até os dias de hoje, a humanidade ainda tem essa tendência de sempre olhar para esses líderes religiosos com esse olhar pomposo, por vezes mais do que eles deveriam ser vistos, como, por exemplo, nós acabamos de ter uma transição papal. Milhares de pessoas foram à catedral, foram no velório. Milhares de pessoas presenciaram as primeiras palavras do Papa Leão XIV. As pessoas gostam de olhar para figuras religiosas com esse olhar. E Jesus está mostrando aqui, olha, não sejam como estes hipócritas, que eles aparentam uma certa religiosidade por aquilo que eles apresentam exteriormente. Tu, porém, e aqui Jesus ele está falando com pessoas comuns, ele está falando com os discípulos dele, está falando com os discípulos que eram pescadores, que eram homens trabalhadores, que trabalhavam no dia a dia, fazendo coisas do dia a dia. Jesus está falando com essas pessoas, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está mostrando, olha, você não precisa demonstrar grandes olhares, atrair grandes olhares ou ser um grande religioso. Entra no teu quarto. Faça isso de maneira particular, faça isso de maneira entre você e Deus. Faça isso de forma que as outras pessoas nem saibam que você orou. Mas faça isso. Faça isso em secreto. Você e Deus. Crie um relacionamento em você e Deus. Ninguém precisa saber quantas horas você orou ao longo do teu ano. Ninguém precisa saber quantos minutos você orou ao longo da tua semana, quantas vezes você falou com Deus. Mas o que Jesus aqui ele está mostrando é que você precisa ter esse tempo, e que esse tempo ele precisa ser um tempo de qualidade. Isso é algo muito importante que Jesus está mostrando. Por que Jesus aqui ele está enfatizando o fato de você entrar no teu quarto e fechar a tua porta e ter um momento a sós com Deus? Porque o nosso quarto é um local de descanso, um local onde você vai no fim do teu dia para dormir, onde você é um local privado, é um local teu, onde você vai para dormir, para descansar. E Jesus aqui ele está mostrando que esse local, esse ambiente, ele nos proporciona, da mesma forma que ele nos proporciona toda noite um local de descanso, ele pode nos proporcionar um momento especial com o nosso Criador. É claro que você não precisa fazer isso só no teu quarto. Você pode fazer na cozinha, você pode fazer no banheiro, você pode fazer na tua sala, você pode fazer em qualquer lugar. Mas por que Jesus está enfatizando o quarto aqui como local para isso acontecer? Porque o quarto é um local onde nós tende a ser um local silencioso, tende a ser um local de
você não vai dormir tocando um funk do teu lado. A menos que o teu vizinho, como os meus na última noite, estavam, né, com o volume alto e você precisa dormir, mas você não vai querer, vai querer descansar. E Jesus aqui, ele está demonstrando, faça isso entre você e Deus. E por que ele está mostrando isso? Porque muitos cristãos tendem a dizer, não, eu falo com Deus no meu dia a dia. Quando eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou sempre conectado com Deus. Ótimo, muito bom, permaneça fazendo isso. Mas isso não substitui um tempo de qualidade com o Senhor. Tá? Se você chegar em casa no fim do teu dia, você quer ter uma conversa de qualidade com o teu esposo, eu não vou lavar o carro ali, mas você pode ir falando, você consegue conversar desse jeito. Né? Eu estou lavando a louça aqui, mas pode falar, estou ouvindo. Aí você falando, ela, não dá, né? Quando eu ligo para minha mãe, para meus pais, eu ligo para eles, às vezes estou comendo, mas pare, a gente quer conversar. Tá bom. Por quê? Porque as pessoas, nós queremos uma conversa de qualidade. Da mesma forma, Deus quer ter este tempo de qualidade com você, na qual você se afasta das distrações, da qual você se afasta das preocupações do teu dia a dia. E você, em secreto, você fala com Deus. E essa é uma coisa que só pessoas que praticam isso, que experimentam, sabe, os benefícios que isso traz para o teu dia, para a tua semana. Você talvez nem precisa, às vezes, né? Sei que às vezes tem 1 milhão de coisas para eu e você fazermos e tal. Talvez você nem precisa fazer isso. Bom, o ideal seria se nós fizéssemos todos os dias. Às vezes um dia não passa, mas quando a semana está começando a ficar pesada, quando as preocupações, quando os problemas estão maiores do que você está começando a ficar estressado e você já está começando a gritar com o teu filho e gritar com o teu esposo por bobeira, só porque ele deixou a porta do banheiro aberta, esse é o momento para você orar. Só pessoas que experimentam, que sabem o benefício que isso traz para a tua alma, o benefício que isso traz para você. Quando você está cheio de coisas, você para e você fala com Deus, e você derrama o teu coração diante do Senhor, e você apresenta as tuas necessidades com o Senhor. O benefício que isso traz, é isso que Jesus quer que eu e você vivamos, que eu e você experimentamos. Então, a primeira coisa importante para eu e você lembrarmos sobre a oração ela não é um meio de autopromoção, ela não é um meio para eu e você nos promovermos diante dos homens, mas ela é um meio para qual nós sejamos edificados pelo Senhor. Jesus, a partir do verso 7 e no verso 8, ele nos passa então a mostrar como nós devemos começar a orar, qual deve ser o caminho que nós devemos seguir para falar com Deus. Ele diz no verso 7, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. O que Jesus está demonstrando aqui? Nós temos a tendência de achar que aquilo que nós fizermos mais vezes, ou que nós repetirmos muito, terá uma eficiência maior do que aquilo que nós fizermos de forma objetiva e eficiente. E Jesus ele está demonstrando isso. Esses homens aqui, que Jesus está falando, esses religiosos, eles costumavam ir para as praças, costumavam ir para locais públicos onde eles conseguiriam ser vistos e orar por horas, 2 horas, 3 horas. Mas eram vãs repetições. Por quê? Para você conversar 2 horas, você tem que ser muito bom de papo. Concorda comigo? Você sentar com alguém e ficar 2 horas conversando, 3 horas conversando, 4 horas só de conversa, ou você faz 10 anos que você não viu a pessoa e tem 10 anos de atualização de conversa para ter, ou você fala demais. Né? E o que Jesus está demonstrando aqui é que não adianta, não importa, não é a quantidade de palavras que você fala que vai te aproximar de Deus, mas sim o conteúdo que você fala, o conteúdo da tua oração, o conteúdo do que você fala com Deus. Você pode fazer uma oração de 3 minutos e ser muito mais eficiente que uma oração de 1 hora. Por quê? Porque você falou o que precisava ser falado, porque naquele dia você apresentou as tuas necessidades daquele dia diante de Deus, você abriu o teu coração com o Senhor, você falou com o Senhor,
3 minutos, muito mais eficientes do que você ficar falando meia hora. Então isso é uma coisa para nós pensarmos, porque às vezes todo mundo gosta de, né, achar que o dia é corrido, que a semana é corrida, e por vezes a gente não acha tempo para orar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que você não precisa de muito tempo. 3 minutos você gasta saindo da sua casa para ir para o seu trabalho, muito mais tempo você gasta fazendo isso, muito mais tempo você gasta com outras coisas tão frívolas no nosso dia. E Jesus aqui ele está demonstrando que se você fizer algo objetivo, não vãs repetições, mas que seja algo da qual você realmente se conecte com o Senhor e fale com Ele, é muito mais eficiente do que ficar usando de vãs repetições. Então, a partir do verso 9, Jesus ele passa a nos mostrar, a deixar aqui para nós um modelo de oração. Uma forma de como nós podemos, então, exercitar essa atividade espiritual. Como nós podemos buscar realizar isso. Ele começa dizendo no verso 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que essa oração ela tem a nos ensinar? Jesus aqui, ele passa a nos mostrar aqui 6 petições, tá? 6 petições. Então, olha só, Jesus aqui, ele seleciona 6 coisas, da qual ele está dizendo, quando vocês orarem, se vocês falarem sobre essas 6 coisas com Deus, essas 6 coisas são 6 coisas essenciais para a vida de vocês. Então, é isso que Jesus, essa é a função da oração do Pai Nosso. Jesus aqui ele está deixando uma oração modelo, da qual eu e você podemos repetir, desde que nós fizemos isso conscientemente, mas ele está deixando um modelo de coisas essenciais que, se nós usarmos nas nossas orações, nós teremos uma oração eficiente. Não será uma oração vã, de vãs repetições, mas será uma oração eficiente. Olha a primeira que ele diz. Primeira coisa que ele começa nos demonstrando na oração. Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que Jesus começa demonstrando aqui, ele começa estabelecendo a diferença entre nós e Deus, assim como a proximidade. Ele diz, Pai nosso, Pai, que é um título próximo, que é um título carinhoso, que é um título da qual Jesus está demonstrando, olha, vocês não são simplesmente criaturas, vocês são filhos de Deus, Pai nosso. Mas, Pai nosso que está onde? Que estás nos céus. Jesus está demonstrando, olha, vocês estão na terra. Deus está no céu. É claro que Deus está em todo lugar. É claro que Deus está com você no íntimo do teu quarto. Mas que Jesus aqui ele está demonstrando que Deus ele está muito acima de nós. Por mais que Ele seja nosso Pai, por mais que Ele atenda às nossas necessidades, por mais que Ele seja um Pai amoroso, um Pai bom, um Pai cuidadoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que está nos céus. Ele é o Deus que controla todo esse universo. É um Deus que vai muito além do nosso entendimento. É isso que Jesus começa demonstrando. Se aproximem de Deus sempre com essa consciência, sabendo que Ele é o nosso Pai, que Ele é o Pai de cada um de nós, que cuida e que pode atender às nossas necessidades, mas que ao mesmo tempo Ele é o nosso Criador, o Deus que está muito acima de nós. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus aqui nos ensina a pedir, como primeira petição, para que o nome do Senhor seja santificado. O nome de Deus pode ser santificado através de nós? Deus já não é santo? Pode ou não pode? Como pode, se Deus já é santo? Como eu e você, pecadores, podemos santificar um Deus santo? O que Jesus aqui está nos ensinando é que, através das nossas vidas, através da forma com que eu e você vivemos, porque você tem o nome de Deus em você. Se você faz parte da família de Deus, você é um representante de Deus, você é um embaixador de Deus nessa terra, você tem o nome de Deus, o sobrenome de Deus contigo. Por isso, eu e você devemos santificar o nome de Deus. Como nós vamos santificar o nome de Deus? Fazendo negócios de maneira limpa, tratando o nosso próximo, amando o nosso próximo como a nós mesmos, cuidando da nossa família, cuidando da nossa esposa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, tratando as coisas de forma justa e de forma limpa no seu trabalho. Isso é santificar o nome de Deus. É você viver de forma que glorifica o Senhor. E Jesus apresenta isso como o primeiro pedido que eu e você podemos fazer. Santificado seja o teu nome.
O segundo pedido que ele nos mostra é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Você santifica o nome de Deus através da forma que você vive. Quando você santifica o nome de Deus, automaticamente você deve pedir para que dessa forma o reino de Deus venha. Para que o evangelho dele avance, seja através de você, seja através de outras pessoas, para que dessa forma ele seja glorificado. O terceiro pedido que ele nos mostra aqui é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse é um pedido difícil, não é? Quantas vezes a minha e a tua vontade não prevaleceram nessa semana? Quantas vezes a minha e a tua vontade não estavam alinhadas com a vontade de Deus? Nós queríamos ir para a direita e Deus diz: não, vai para a esquerda. E que as coisas aconteceram de forma diferente. Mas o que Deus está nos ensinando é que isso é o que distingue nós dos ímpios. É nós aceitarmos as situações da vida, nós aceitarmos as coisas como elas acontecem, entendendo que tudo é a vontade do Senhor. Entendendo que, por vezes, a vida pode ser dura e pode ser difícil, porque essa está sendo a vontade do Senhor. E eu e você precisamos aprender a lidar com isso. E pedir para que a vontade de Deus seja feita, tanto na terra como no céu. O quarto pedido que ele nos mostra é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus aqui nos ensina a pedir para que manhã após manhã o Senhor nos dê o necessário para nós vivermos. O básico. Por que Jesus está usando aqui a figura do pão? Porque pão geralmente é o que nós comemos de manhã. E Jesus aqui ele está nos mostrando que o que nós deveríamos pedir é pelo pão diário. Isso é uma coisa que eu demorei um pouco para entender e para aprender, mas depois que eu aprendi, isso mudou muita coisa na minha vida. Porque se você aprende a pedir pelo pão de cada dia, você não vive preocupado, não vive estressado, não vive resmungão, chato com o amanhã. Por quê? Porque você tem o que você precisa ter hoje. Se você aprender a viver o pão de cada dia, você está dizendo: Senhor, me dê as capacidades físicas, as capacidades mentais, me dê me dê os alimentos necessários para hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã, outro dia, pode ser completamente diferente. Hoje é hoje é domingo, hoje o dia ainda não acabou. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nos dá as necessidades de hoje. Pessoas que aprendem a viver isso, pessoas que internalizam esse pedido de Jesus, elas vivem muito mais tranquilas, muito mais despreocupadas com os problemas de amanhã, com os problemas que você tem que resolver na quarta, os problemas que você vai ter que resolver na quinta. E quando esses problemas chegam, você diz: bom, esse problema eu tenho para resolver hoje, o de amanhã é o de amanhã. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso é o que Jesus nos ensina a pedir. O quinto pedido é: perdoa as nossas dívidas, verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ele nos ensina a pedir para que o nome dele seja santificado, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita, para que nós tenhamos o pão de cada dia. E ele também nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E olha só que interessante, Jesus aqui ele já embute nessa oração um pedido de perdão a Deus com uma prerrogativa de que você já perdoou os seus devedores. Jesus ele está ensinando essa oração e ele está dizendo: ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus aqui ele está pressupondo que quando você vai pedir perdão pelos teus pecados, é porque você já perdoou os devedores teus contigo. Isso que Jesus está mostrando. Não, eu quero receber o perdão de Deus, mas eu não quero perdoar. Tem essa. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Como você ousa chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados,
perdoa porque eu errei nisso, nisso, nisso. E diz, não, mas eu não perdoo o meu esposo, não, mas eu não perdoo o meu amigo, não. Essa semana aqui, ó, sem conversa. A partir de semana que vem a gente volta a conversar. Como você ousa chegar diante de Deus e pedir perdão, sendo que você não quer liberar o perdão, sendo que você não quer conceder o perdão? E é esse exercício que Jesus aqui ele está forçando nós a fazer. Porque Jesus sabe que nós somos ruins, e que o nosso coração é mau, e que nós temos dificuldade em perdoar. E Jesus aqui ele está, através da oração, nos forçando a exercitar isso. Ele está nos mostrando que toda vez que nós chegarmos diante de Deus, e nós nos lembrarmos de pedir perdão para Ele para os nossos pecados, nós nos lembremos automaticamente dos débitos que nós temos com o nosso próximo. E de que automaticamente nós nos esforcemos para perdoá-los. Porque se nós não fizermos isso, nós não podemos exigir o perdão de Deus. Nós não podemos. E o último pedido que ele nos mostra é, no verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus aqui, ele fecha essa oração de maneira muito bela. Primeiro, ele começa essa oração nos ensinando nós a nos aproximarmos de Deus, glorificando o Senhor, chamando Ele de Pai e reconhecendo quem Ele é. Mas ele conclui essa oração pedindo para que Deus nos livre do mal, que Deus nos livre do capeta, que Deus nos livre das tentações que aparecem nas nossas vidas. E é interessante que a palavra grega que Jesus usa aqui, não nos deixes cair em tentação, no português é traduzido como não nos deixes, né, cair em tentação, mas essa é uma palavra que também pode ser traduzida como não nos conduza à tentação. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Por que não nos conduz à tentação? Porque quem é que conduziu Jesus no deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus até lá, mas era Jesus. Era Jesus. E aqui ele mesmo está ensinando, dizendo, orem para que Deus não conduza vocês às tentações, para que Deus não guie vocês por caminhos tentadores, por caminhos que podem fazer você, mas livra-nos do mal, mas ajude-nos a viver distante do mal, distante das tentações. E ele faz essa conclusão com uma doxologia, né, glorificando o Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa palavra significa assim, seja. Jesus conclui, fecha essa oração nos ensinando a concordar com tudo aquilo que Jesus havia deixado como ensinamento nessa oração. Então lembre-se de exercitar este meio de graça. Esse é um meio que com certeza traz muito benefício à minha e à tua alma. A partir do momento que você aprende a exercitar isso, a praticar isso, a levar diante do Senhor as tuas necessidades, a falar com Ele, abrir o teu coração diante dEle, com necessidades que talvez o teu esposo não vai te entender, que teu amigo não vai te entender, que as pessoas ao teu redor não vão te entender, mas Deus vai te entender. Deus vai te entender, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas necessidades. Isso é algo que certamente faz muito bem para todos nós. Então, que nós consigamos colocar em prática essa semana, que nós consigamos ser pessoas de oração, que nós consigamos aprender a viver dessa forma, colocando essa oração em prática, lembrando desses ensinamentos. Primeiro, não fazendo isso de maneira hipócrita. A oração nunca é para autopromoção, mas sim para a nossa edificação com o Senhor. Segundo, não usando de vãs repetições, entendendo que uma oração curta, mais eficiente, mas sabendo o que você quer falar com o Senhor, é muito mais eficiente do que você ficar repetindo palavras e palavras durante horas, e usando essa oração como modelo. Então, se você tem dificuldade de falar com Deus, se você tem dificuldade de orar, ou de permanecer 5 minutos orando, ore através da oração do Pai Nosso. Esse era o objetivo que Jesus quis quando Ele deixou essa oração.
Se você abrir tua Bíblia nesse capítulo, se você abrir essa Bíblia na sua oração, e você pensar em cada uma das implicações que essa oração mostra, e você começar a orar através de cada uma dessas frases, você pode orar por um longo tempo só em cima da sua oração. Pai nosso que está nos céus. O que significa? Significa que é o nosso Pai. Você pode agradecer por Ele ser o teu Pai. Você pode agradecer por Ele ter morrido por você na cruz, por Ele ter te reconciliado através de Cristo com Ele. Que estás nos céus, você pode lembrar de todas as grandezas que Deus faz, de todas as maravilhas. Você pode fazer isso através de cada frase, através de cada oração. Santificado seja o teu nome. Você pode lembrar o que significa, venha o teu reino e assim por diante. O John Piper tem uma oração, ele tem uma oração na qual ele faz isso. Nosso catecismo maior também tem, se você consultar no catecismo maior, no breve catecismo, ele pega cada uma dessas petições, ele esmiuça o que significa, se é algo que pode te ajudar. O John Piper tem, eu vou mandar depois no grupo da igreja uma oração, na qual ele faz justamente isso. Ele pega cada uma dessas frases, ele vai orando, ele vai demonstrando o que significa. Vou mandar para vocês darem uma olhada, depois pode ajudá-lo nesse exercício espiritual que o Senhor nos deixou. Que Deus nos abençoe, que nós consigamos colocar em prática a semana, que nós consigamos orar mais, que nós consigamos nos aproximar do Senhor, seja através desse exercício particular, seja através da nossa reunião de oração nas quintas-feiras, nos momentos que nós temos para como igreja nos juntarmos e buscarmos o Senhor através deste meio, e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos por o Senhor tê-la deixado para que nós consigamos entender como o Senhor quer nos se relacionar conosco, como o Senhor quer estar próximo de nós e como nós devemos nos aproximar do Senhor através deste meio de graça que é a oração. Pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática, a orarmos mais ao longo da semana, a buscarmos o Senhor, a sermos edificados através desse exercício espiritual, para que dessa forma nós consigamos crescer, nós consigamos ser abençoados pelo Senhor e te glorificar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos